Cirinho, na sua entrevista recente para um veículo de comunicação? Em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. E eu vou começar pelo Adrilles, porque é impressionante, Adrilles. Eu sempre falo que a Rede Globo é inimiga do povo brasileiro. É inimiga. Que a hora que você se coloca para fazer propaganda de governo, para fazer apologia e se tornar uma máquina de assassinato de reputação, é isso que a Globo virou hoje, tá? Uma grande máquina. A Globo é a mãe de 8 anabolizada, agigantada, fortalecida, dentro de um monopólio que eles possuem e que se presta esse papel. Mas é importante frisar também que o Ciro Gomes se prestou esse papel. Ele mesmo admite. Quando a gente chamou o Bolsonaro de genocida, então o Lula morreu mais gente Yanomami. Então, como se ele estivesse fazendo um meia-culpa de que é um mentiroso, que é um cara que trabalha com mentira constantemente só para tentar jogar o jogo político, e ainda fala que a imprensa é uma máquina de propaganda, mas aí depois ele tenta, né? E tem jornalistas desavisados. Irmão, se você é um jornalista desavisado, você é um idiota, Adrilles Jorge. Vem cá, eu vou até mais longe. Muito se fala, né, no Teatro das Tesouras, que é a falsa oposição que era o PSDB. O Ciro Gomes é o expoente máximo desse Teatro das Tesouras. O Ciro Gomes, primeiro, falando sobre ele especificamente, tem 20 anos, mais de 20 anos, que ele não faz nada. Nada da vida dele. Qual que é o emprego do Ciro Gomes nos últimos 20 e tantos anos? É ser candidato à presidência da República, perder para o PT e depois virar um críticozinho do PT moderado. Entendeu? Aí vem a Globo, vem a Record, vem a Bandeirantes, vem todas as emissoras, todos os jornais e colocam lá o Ciro Gomes dando entrevista durante os 4 anos específicos de um governo Lula-petista, quer seja da Dilma, quer seja do Lula, fazendo esse tipo de crítica pontual, como se ele não tivesse nada a ver com isso, sendo que ele apoiou o PT em todas as últimas eleições dos últimos 20 anos, no segundo turno, onde ele não entrava. O Ciro Gomes é uma muleta do PT, é uma crítica permitida. Nessa mesma entrevista, meu bom Marco Antônio, o Ciro Gomes defendeu a prisão do Bolsonaro. Não, mas tem que ser na medida da lei, porque ele é um bandido e tem que ir para a cadeia. Entendeu? E a imprensa fica reverberando a voz do Ciro Gomes. O discurso dele é o mesmo de sempre. Quando ele fala que teve superávit primário em 2021 e 2022, com a brilhante atuação do Paulo Guedes, que recuperou a economia, que tirou a economia da sarjeta, mesmo dentro de um quadro de pandemia, ele está dizendo a verdade. O crescimento que a gente teve de 2% de economia do ano passado foi exatamente relativo ao primeiro trimestre e à força do agro. Ou seja, são reverberações da apologia que se faz ao agro e ao crescimento exponencial econômico de 2022, promovidos pelo governo do Bolsonaro, a quem ele, Ciro Gomes, quer ver preso. Então, o Ciro Gomes é a máxima expressão do teatro de tesouras. Você não vai ver o Gustavo, você não vai ver você não vai ver a você mesmo, Marco Antônio, na CNN, na Jovem Pan, quer dizer, na Globo News nem se fala, ou em qualquer outra emissora de grande porte, falando, reverberando a situação sociopolítica. Mas você vai ver o Ciro Gomes. Entendeu? Isso é um jogo de cartas marcadas. O Ciro Gomes é o candidato para perder do PT e é o candidato para fingir que é crítico. Às vezes ganha um carrinho, às vezes não ganha nada, e às vezes vira isso, um críticozinho. Isso acontece com o PSDB, isso acontece com partidos satélites, isso acontece com a direita liberal limpinha. Ontem eu estava vendo o Diogo Mainardi, não tem audiência, coitado.
Jogo Mais Nada no Manhattan Connect também não tem audiência numa dessas emissoras aí de cabo, da televisão. Ou seja, essa gente simplesmente, primeiro, rechaça a direita, rechaça o Bolsonaro, faz apologia ao PT e depois, sendo que o PT falou que ia fazer o que está fazendo, falou que ia arrochar a economia, falou que ia estabelecer um domínio do Estado em todas as contas, que ia estourar o orçamento, que ia acabar com o teto de gasto, que ia arrebentar economicamente com o Brasil, que ia fazer uma reforma tributária, que ia fazer escorchante do trabalhador brasileiro. Tudo isso foi falado em campanha. Que ia fazer aborto. Tudo isso foi falado sobejamente em campanha. Aí vem esses críticozinhos, igual o Ciro Gomes, dizendo é uma decepção. Não é uma decepção. Se tem uma coisa que o Lula não falou, não fez durante a campanha, foi ter mentido. Ele disse a que viria. Ele disse o que faria. Agora eles ficam fazendo essa pantomima, esse teatro do absurdo, dizendo que estão espantados. Não estão espantados. Isso é parte do sistema. Esse espantinho do Ciro Gomes é parte do sistema. Esse espantinho da CNN, esse espantinho da Globo News, a gente vai falar daqui a pouco. Tem ditadores que são amigos do Lula. Tem 30 anos que o Lula é amigo de ditadores, os caras agora fingem espanto. É de cair a cauda do glúteo, pelo amor de Deus. E aí, nós mesmos aqui, eu faço uma autocrítica, fica dando espaço pro Ciro Gomes dizer que está, tô espantado. Tá espantado nada, ele é parte do sistema. É a crítica permitida, suave, é o teatro das tesouras entrando não, já entrou há muito tempo no campo da grande mídia brasileira, é isso. Eu acho importante escancarar, quando o cara faz uma declaração dessa, Adrilles, esse jogo falsão, né? Esse jogo hipócrita, cínico. É o cinismo. Mas tem 20 anos isso. É cínico, é 20 anos. As pessoas elas têm que acordar para o cinismo, para a cara de pau. O cara espera passar um ano para daí falar genocida por genocida, e eu sou base do governo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.